nós vamos destruir, né, o Canvas, né? Eu vi lá que o tema lá é destruir inovação e dar abertura para a criatividade, né, das ideias. Tá? Então nós vamos destruir um pouco essa ferramenta, né, essa matriz. Por favor, puxar um pouquinho mais para cá. Beleza? Bom, quem nos fala aqui, Paulo Oliveira, tá? Eu sou empresário, sou consultor de empresas, né? Hoje a minha vida profissional ela é dividida entre a Inovar em Ação, que é a empresa que eu tenho de consultoria, e a Academia Network. A Academia Network é um grupo de empresários daqui de Assis, onde nós nos encontramos para desenvolver o network, para desenvolver inclusive áreas de conhecimento, né, de autoconhecimento. Tá? Falar um pouco aí sobre o ciclo de aprendizado e inovação. Acredito que todos vocês estavam nesse primeiro momento ali perto do ponto A, né, onde vocês estavam buscando ali, né, algumas respostas, né, pensando, pô, como que eu desenvolvo, o que eu evoluo, o que eu faço disso e tal, tá? E vocês vão adquirindo conhecimento e assimilando esse conhecimento. A partir do momento que vocês começam a assimilar, as ideias vão fluindo, né? As coisas vão acontecendo, vai ficando mais claro, né? O pessoal brincou aqui, usa, né? A galera tava brincando aqui, ó. Chegou o cara mais maluco aqui com as ideias, mas é isso mesmo? Vocês confirmam? Entendeu? Louquinho. Então, show de bola. Você está trazendo ali aquela parte ali do rabisco ali, tudo então, cara, porque inovação é isso, tá? Inovação é você não acreditar que não tem ideia ruim, né? E você pode colocar tudo na mesa ali, aí você vai organizando, vai ligando um ponto no outro, tá? E ideia é uma coisa que eu sempre digo, tem o momento certo, tá? Tem a situação necessária, entendeu? Nunca descarte, certo? Eu costumo levar de presente para as empresas quando eu visito, bloquinho de papel. Por quê? Tudo para mim começa no papel, tá? Eu tenho que rabiscar ali, começar a escrever, aí a coisa vai fluindo, aí eu vou para um aplicativo, eu vou para um Canva, eu vou para outras matrizes aí que vocês vão estar descobrindo também ao longo desse processo de aprendizagem. E aí, com o conhecimento adquirido, né, vocês vão tendo segurança, vocês vão tendo mais confiança e a coisa vai acontecendo, tá? Então aí vocês começam, não, agora eu sei o que eu vou fazer, né? Agora eu sei para onde eu vou, eu sei o que vai dar e tal. Só que chega um ponto em que surgem novas dúvidas. Então, a inovação exige de nós sempre essa busca constante pelo conhecimento. Tá? Se tem uma coisa que vocês nunca vão parar de fazer, eu lamento informar, é parar de adquirir conhecimento. Vocês não vão poder, em momento algum, acreditar que chegaram no seu máximo, que já encontraram as respostas que vocês precisavam, porque o negócio que vocês têm de ideia. Certo? Vai chegar uma ideia nova, vocês vão precisar adquirir um conhecimento novo. Há 7 anos atrás, eu trabalhava em empresas, né, era muito inquieto nessa coisa de inovação, de aprender, de desenvolver alguma coisa para mim, né, para eu deixar de ser um empregado, para eu ter o meu negócio. E comecei a buscar, comecei a ir atrás e desde então, cara, eu não paro, tá? São pelo menos aí 3, 4 horas por semana em busca de conhecimento, porque esse estágio aqui é o estágio que eu sempre chego e paro e vou, qual é o próximo nível, qual é a próxima etapa. E a aprendizagem, ela acontece dentro de um processo, tá? O que nós vamos fazer aqui hoje. Não sei se vocês tiveram algum contato, ouviram alguma vez falar sobre o Canvas, né? Que é uma modelagem, uma matriz de modelagem. Ela começa pela entrega de conteúdo, pelo ensino da técnica, tá? Então, entrega o conhecimento que é o Canvas, para que ele serve, né? O ensino da técnica, né? Como aplicar ele nas ideias que vocês estão desenvolvendo. Porque pode chegar um momento na sua ideia em que vocês vão querer apresentar para alguém. Quem assistiu o Shark Tank aqui? Eu. Então, o Shark Tank ali, naquele momento, os caras têm que ter o conhecimento, tem que dominar a técnica, tem que ter uma ferramenta. Por quê? Como você chega para um cara e fala assim, olha, eu quero alguns milhões aí do teu bolso, da tua conta, para você investir no meu negócio.
Você tem que ter um domínio. Você tem que convencer o cara de que aquele é o melhor negócio da vida dele. Tá? Eu assisti hoje de manhã, inclusive, um último que teve agora, o cara levantou 10 milhões de reais. Mas ele levou o conhecimento dele, ele mostrou a técnica, ele mostrou, inclusive, ali, numa forma de ferramenta, o que ele estava entregando. Mas se você apenas chegar nesse ponto aqui da ferramenta e não executar, não serviu de nada. Concorda? Você falou tudo, mas não fez nada. Exatamente. Se você adquire conhecimento, como eu falei no início lá, nós não podemos mais parar de aprender. Tá? Eu adquiri conhecimento e não executei nada, cara, é obesidade mental. Eu sou uma pessoa muito bem formada, mas se eu não partir para cima, se eu não testei a minha ideia, aqui não serve para nada. Né? Então eu tenho, para fechar essa equação aqui, ó, eu tenho que combinar esses 4 pontos, tá? Dentro do processo de aprendizagem. O erro. Muitas pessoas têm medo do erro. Muitas ideias boas deixam de sair da mente, ir para o papel e ir para uma execução porque tem medo do erro. Tem medo do que vão falar, tem medo do que vão rir de mim. Não tenham medo do erro. O erro é uma informação valiosa. Ele não só ensina você o que não fazer, como ele mostra o resultado daquilo que pode ser prejudicial, como ele também abre a possibilidade de um novo insight, de você adquirir, desenvolver uma nova ideia, adquirir um novo conhecimento. Tá? E não abandone os princípios básicos. Eu peguei como exemplo aqui o iFood. Quem aqui utiliza iFood? Vamos lá. Todos nós, né? Eu não. Entendeu? Você não utiliza? Eu não, porque eu descobri que é mais caro. Tudo tem um preço nessa vida. Sabe por quê? Comodidade. Comodidade. Exatamente. Oh. O que o consumidor busca hoje? Essa palavra mágica, comodidade. Por que o iFood não abandonou os princípios básicos? Qual é o primeiro princípio que ele traz ali enraizado nele? Chama-se atendimento ao cliente. Motoqueiro. Tá? Motoqueiro é o segundo. O atendimento ao cliente é o primeiro princípio básico. Desde que o comércio se instalou no mundo. É muito fácil comunicação pelo iFood. Fácil comunicação. Você entra ali, você enxerga uma variedade de restaurantes, de produtos, né? Até de outros serviços. Agora farmácia está no iFood, supermercado está no iFood, entendeu? Uma facilidade muito... Exatamente. Há alguns anos atrás, quanto que uma pizzaria imaginaria ter uma plataforma de venda digital? Acho que só se eles fossem muito grandes para fazer o deles. Fazer o próprio aplicativo, né? Qual a chance de você instalar um aplicativo no seu smartphone, num espaço super concorrido, né? É o metro quadrado mais caro do mundo, é o seu smartphone. Tá? Qual a chance de você instalar um aplicativo do Florença? Muito baixo. Na verdade, nula, né? Se não for fazer. Eu moro perto lá. É engraçado porque antes do iFood existiam diversos sites, aplicativos das próprias pizzarias que todos faziam a mesma coisa e alguém falava assim, isso não é isso para todo mundo. Então, mas todo mundo fazendo, cada um fazendo o seu, né? No seu lixo. É. O iFood ele foi um varejista da comida. O cara que teve a ideia do iFood, ele falou, pô, vamos concentrar tudo isso aqui. Então, o primeiro princípio básico, atendimento ao cliente. Segundo princípio básico, o Diogo matou lá, serviço de entrega. Serviço de entrega é uma coisa nova? Não. É o básico, na verdade, né? Básico. Logística. Isso. Agora, qual é a inovação? Motoqueira 200 por hora. Terceirizado, né? Às vezes. Qual é a inovação? O motoqueiro também Na pode, ideia pode trabalhar como autônomo com o iFood, não é? Não, não é só o motoqueiro, tem o ciclista, Tem entendeu? também o... Vamos explicar uma entrega. Centralização de recursos. Centralização de recursos é uma inovação, né? Qual outra inovação? Precarização do trabalho. Entendeu? Não, você está partindo por uma visão política. Entrega rápida, né? Reduziu, aumentou, trouxe comodidade, né? Como ele falou, segurança na forma de pagamento. É verdade. Entendeu? O ponto principal de inovação, quando a gente olha para o iFood, é segurança na forma de pagamento. Quem lembra, vocês não vão lembrar, vocês são loucos pra caramba, do início do Mercado Livre. Cara, eu fui cliente no início do Mercado Livre. Você escolhia um produto,
Você tinha que pagar o boleto e fazer ali uma oração forte para o negócio chegar. Entendeu? Porque era muito mais história de que, bicho, Chegou o tijolo. chegou o tijolo. Quando vinha o tijolo. Mas aí, eu lembro que é comentado que já existia essa mercado, mas quando a gente faz o reembolso, caso Foi uma evolução. Tá? eu peguei no cabeça do mercado pago. O primeiro e-commerce do Brasil. Qual foi o primeiro e-commerce do Brasil? E-commerce? Chegou perto. Que eu lembro que eu comprava produto também. Magalu. Magalu foi o primeiro e-commerce. Só que não era o e-commerce como a gente conhece hoje, que você entra lá, escolhe, paga e chega o produto em casa, tá? O e-commerce do Magalu era um site, tá? Onde tinham ali todos os produtos, né? Ou pelo menos os principais. Você ia na loja, o vendedor abria o computador, já te deixava maravilhado, né? E começava a te apresentar os produtos, você fazia o pedido, tá? A loucura, esse produto estava no estoque da loja, entendeu? Mas eles já começaram a introduzir ali a mentalidade de você, diante do computador, começar a fazer o seu pedido. Primeiro ato da loja físico, né? Exatamente. Inclusive, não precisar tocar para você decidir pela compra. o pessoal até comenta de não ter no futuro mais loja física de CV, de você só ter economia, que é dropshipping. Dropshipping. Isso. Então, essa ideia, antes da pandemia, eu trabalho com consultoria para e-commerce também, tá? Antes da pandemia, falava-se muito nesse ponto em questão. A exemplo do que aconteceu nos Estados Unidos. Grandes redes varejistas faliram, né? Tem uma rede britânica, não me lembro o nome agora, eles tinham 450 lojas pelo mundo. Faliram. Por quê? Se negaram a ir para o e-commerce. Tá? Se negaram a ir para o mercado digital e tudo mais, e nos Estados Unidos foi quebrando redes de loja aos montes. Tinha-se essa visão no Brasil até 2019. Né? Eu vinha tendo um bom resultado na implantação de e-commerce, desenvolvimento de projeto, porque muita gente tinha medo disso. Tá? Com a pandemia, Até os aplicativos ficaram mais bonitos, mais intuitivos, né? Durante a pandemia, eu fui percebendo isso. Exatamente. Você trabalha na Amazon, cada mês estava diferente, estava mudado, tinha mais tinha sempre funcionalidade. uma evolução. Aí já entra a tal da UX, né? Porque na pandemia o meio de consumo das pessoas, meio que o principal meio de consumo das pessoas antes era presencial. Aí na pandemia que meio que virou digital. O iFood explodiu, por exemplo. Porque ninguém podia sair de casa. Eu acho que a pandemia meio que apenas deu um boost no e-commerce, porque já era o futuro. É que nessa verdade o e-commerce ele foi. A pandemia mudou a visão de que o e-commerce vai matar as lojas físicas. A questão também é que tem mais gente que está acostumada a comprar em loja física do que pessoas que nasceram já no meio digital, né? Então a pandemia forçou essas outras pessoas a também conhecer esses outros mundos. Com a pandemia, um outro recurso que se chama Omnichannel, dentro do e-commerce, dentro da loja física, ficou muito forte. O que é o Omnichannel? Vou pegar o exemplo da Nike. A Nike era o maior vendedor e o maior concentrador de outros vendedores associados dentro da Amazon, nos Estados Unidos. Tá? O que a Nike entendeu? Cara, olha o tamanho do mercado que nós temos aqui dentro. O que eles fizeram? Retiraram todo mundo, retiraram até os produtos dele. A Nike não tem mais loja dentro da Amazon. Retirou até os produtos dele de lá. Montou o próprio e-commerce, trouxe esses afiliados todos para o e-commerce dele. As lojas conceito da Nike hoje funcionam assim. Você pode entrar no site e escolher 3, 4 pares de tênis. Você vai até uma loja conceito da Nike. Tem um armário ali, um box, onde você lê o QR Code, aquele armário abre para você, estão lá os seus 3, 4 pares de tênis. Você seleciona, você escolhe, experimenta. Vou ficar com um só, devolve os outros 2 lá. A partir do momento que você fechou, no teu celular já processo de pagamento, aqueles 2 já saem do teu carrinho de compra, tudo mais. Isso é um omnichannel, que é o quê? É a integração entre o virtual e o físico. Tá? Isso vai se tornar muito comum, que é você ir numa loja, ver o produto,
e finalizar a compra pelo digital, ou o contrário, você começa até carro. Você pode montar um carro hoje no digital, você vai na concessionária e finaliza a sua compra. Tá? Então, hoje, a ideia de que o e-commerce vai atropelar a loja física, ela já nem existe mais. Muito pelo contrário, o e-commerce ele se tornou um departamento dentro da loja física. Magalu não tem, né? Exatamente. Magalu, Casas Bahia, qual outro? Grande. Eles estão reformulando a ideia de espaço físico. Tá? O primeiro exemplo que nós temos hoje aqui na cidade é a loja da Madeira. Vai lá e tenta sair com uma cadeira de lá. O cara corre dentro do centro. Chama a polícia. Ele não pode vender nenhum produto lá dentro da loja física. Aquilo ali é tudo monstruado. Você vai lá, escolhe, ele faz o pedido e entrega na tua casa. Entendeu? Então, a loja conceito Madeira é mais ou menos o que vão se transformar as outras lojas. Pessoal, Mas tem o estoque também de agilizar, né? O processo de vendas para ter, sabe? Já tem o estoque lá também. Mais ou menos. Porque se alguém quiser Tem- chegar e já tem fez dois o pedido de pontos. lá. Tem 2 pontos aí. Tem a questão do consumidor que agiliza a entrega, tá? Só que tem um outro ponto que é fundamental hoje nos negócios, que vocês precisam ficar de olho nas ideias que vocês estão montando aí, gente, que chama-se custo. O custo da operação. Tá? Eu já trabalhei numa rede de supermercados que tinha 16 lojas aqui na região. Quando nós montamos um centro de distribuição, nós ganhávamos na compra. O valor do que se pagava pelo produto era bem menor, porque o fornecedor ele entregava num único espaço. Tá? Se fosse um frete para um lugar só. Exatamente. Era um caminhão maior que trazia os produtos de todas as lojas num único local. Ali daquele local, cada loja vinha e retirava o seu. E entra logística, então. Exatamente. Então, hoje, o custo operacional ele é um influenciador muito forte, porque ele consome a lucratividade. Gravem essa palavra, lucratividade. Seu negócio não precisa ter um faturamento alto, seu negócio precisa ter uma lucratividade alta. Certo? Muitas empresas hoje correm atrás de faturamento, se preocupam muito com isso, se matam para isso. Tá? Jogam o produto fora. Essa não é a mecânica que dá certo. Você precisa conhecer a tua empresa, saber o custo dela, entender o quanto ela realmente representa no teu negócio e o quanto ela gera de lucratividade, para você realmente ter o que o pessoal chama lá no Shark Tank de valuation. Então, para uma empresa crescer, ela precisa aumentar o lucro, né? Não o faturamento. Lucro. Tem uma frase que diz assim: faturamento é ego, caixa é rei. Porque o caixa é que determina se o negócio vai mesmo ou não. Tá? O mais comum é ver para crer. Né? Esse é o mais comum. Começa. Tá bom? Parte. Porém, quando se trata de inovação, é crer, fazer e por último é ver. Tá? Por isso que não existe ideia ruim. Certo? Anotem as ideias, registrem tudo. Por quê? Em algum momento vocês vão encaixar essa ideia aí. Bom, hoje nós vamos aqui para conhecer esse cidadão aí, né? O Business Model Canvas. Tá? Nós vamos entender um pouquinho sobre essa ferramenta. Tá? Vamos entender o que é, né? O que é essa ferramenta aí. Tá? O conhecimento já foi apresentado para vocês. Quem criou isso aí? É importante a gente entender qual é a origem desse negócio todo, porque se você precisar descobrir uma literatura que vai de encontro ao pensamento desse cara aqui, se você precisar entender coisas a mais, adquirir novos conhecimentos, ajuda a saber quem criou. Qual é o propósito? Qual é o porquê? Tá? Pessoal, eu vou disponibilizar esse material depois com o Kelvin, tá? Para ele mandar para vocês aí. Tá? Qual é o propósito dessa ferramenta? Tá? Qual é o porquê dela? Certo? Por que fazer? Nós falamos ali sobre obesidade mental, né? Sobre o excesso de informação. A quantidade de informação que está disponível hoje, tá? É muito grande. E se você não souber organizar,
Essa quantidade mais te atrapalha do que te ajuda, certo? Né? Como fazer? Tá? Super importante. E vamos fazer junto também. Que essa é a proposta, né? Hoje aqui é trazer para vocês essa ferramenta, executar ela, fazer alguma coisa realmente ser modelada aqui hoje, tá? Pode ser uma ideia que vocês estão trabalhando, pode ser uma ideia nova que a gente queria que agora, ou seja, vamos pôr a criatividade para funcionar. O que é, tá? O Business Model Canvas, ou Canvas, como é mais conhecido, ele é uma matriz de modelagem. Foi inventado ali no início dos anos 2000, tá? Antes falava-se muito em plano de negócio. Quem já ouviu falar em plano de negócio? Tá? Plano de negócio é uma coisa doida, né? Eu já fiz alguns treinamentos, aliás, ó, coisa que eu recomendo para vocês aí, tá? Se não tiverem oportunidade, fazer Empretec. Empretec é um seminário do Sebrae, tá? Que ele foi desenvolvido exatamente para trabalhar as características do empreendedor. Você tem uma ideia para dentro lá, ele só não tem que melhorar na apresentação? Não, você chega no Empretec exatamente para ser despido e apresentado a você mesmo. Essa é a definição. Eu não posso falar muito porque quem faz o Empretec assume um compromisso lá de não falar o que acontece para não estragar o jogo de quem vai fazer, entendeu? Para não influenciar. O Empretec ele foi criado no final da Segunda Guerra Mundial, né, a pedido da ONU, porque o mundo estava destruído, certo? E aí tinha um monte de gente ali com emocional abalado e tudo mais. Eles pediram para um grupo de professores e pesquisadores desenvolver um modelo de seminário, né, onde eles pudessem incentivar e ensinar as pessoas a fazer novamente, né, a ser um empresário, a pôr uma ideia para funcionar. Tá? Então, o Empretec, aí, quando vocês puderem, né, entrem em contato com o pessoal do Sebrae ali, é muito importante participar. Tá? Por que eu falei que eles vão discutir vocês? O resumo, né, do facilitador é uma semana de imersão. Tá? O resumo do facilitador para mim, quando ele me deu o feedback da minha participação. Ele falou: você chegou aqui apresentando um palco que você gostaria de apresentar, que você gostaria que as pessoas vissem. No processo todo aqui durante a semana, você está saindo daqui um palco que realmente você é. Ou seja, você se conheceu, se desenvolveu, tá? Então agora você tem realmente noção do que é ser um empreendedor. Então, muito importante. Tá? Essa matriz, ela foi criada para que você pudesse modelar uma ideia de negócio, para que você pudesse visualizar, como se você, né, você levado assim em cima da sua ideia e pudesse visualizar ela. Né? Nós vamos ver cada área dela ali de importância, de uma maneira sistêmica, ou seja, existe uma metodologia, existe um procedimento ali para se fazer, integrado. Uma coisa é eu pensar nessa garrafa aqui como um recipiente para água. Agora, como que essa água vai parar aqui dentro? Depois que a água está aqui, como que ela vai ser distribuída para o consumo? Depois que ela está lá no ponto de venda, como que o consumidor vai ter acesso a ela? Tá? Então, o Canvas ele tem esse papel aí. E de uma forma rápida e visual. Tá? Porque hoje, time is money, certo? O tempo é dinheiro e a gente tem que fazer tudo muito rápido. Essencial nos processos decisórios, porque quando você olha para essa matriz, né, para essa modelagem ali, você já começa a entender se você vai tocar a sua ideia naquele sentido ou se você vai mudar o rumo. Eu fiz parte já desse processo aqui do Fomento em 2019, né, quando foi lá na Unesp. Tá? Então eu levei para lá uma ideia, eu queria trabalhar com Business Intelligence, né, com BI. Eu tinha uma pessoa que era para ser meu sócio, estava junto comigo na época. E ali durante o processo de modelagem, eu cheguei à conclusão de que aquilo não tinha muito sentido para mim. Porque eu não tinha um cliente para entregar o produto.
E foi bom também para o cara que estava junto comigo, que ele entendeu que empreender não era para ele. Então, olha só, evitou ali duas frustrações. A de um cara que coloca um produto no mercado e não consegue encaixar ele, e de outro que achou que seria legal ele empreender, ele fazer parte de alguma coisa, que ele entendeu que não fazia mais sentido. Tá? É estratégia para investidores, certo? Se um dia vocês forem participar de um pitch, né, de apresentação, você apresentar o canvas do modelo de negócio ali para qual você quer levantar o investimento, facilita o entendimento de quem vai colocar o dinheiro na sua ideia. Tá? É visual tanto para a gente que está montando, né, para entender melhor o negócio, ou seja, se foi bom para a gente, para apresentar vai ser também bom para a pessoa entender, né? Super importante. Tá? E eficiente em organizações de todos os portes, de todos os tamanhos. Tá? Não importa o tamanho da empresa, não importa o tamanho da ideia. O Canvas é uma ferramenta que tem que ser aplicada, tem que ser utilizada. Eu utilizo muito hoje os processos de consultoria que eu faço, porque muitas vezes, principalmente no pós-pandemia, gente, o que a pandemia trouxe de inovação, de abertura, de possibilidades para o mercado, é algo realmente fantástico. Tá? Quem criou isso aí? Esse tal desse Alexander Osterwalder, né? Ele estava defendendo uma tese de doutorado e ele foi pesquisando e chegou nessa ideia, chegou nesse modelo, isso em 2004. Tá? Antes de 2004, nós tínhamos o tal do plano de negócio. Cara, o plano de negócio era mais ou menos um calhamaço de papel desse tamanho assim, quando você imprimia. Caramba! Meu, terrível para preencher. Realmente um ultra-brainstorm que eles faziam? Você tinha que fazer sozinho. Você tinha que fazer sozinho. Era muito raro isso aqui, ó. Reunir as pessoas, tá? Vocês já aprenderam sobre design thinking? Semana passada. Semana retrasada. Esse negócio mudou minha vida, tá? Essa metodologia mudou minha vida. A partir do momento que eu aprendi isso, eu aprendi no MBA, eu tive uma aula sobre design thinking. Fucei até que eu consegui me conectar com o professor. E esse cara me levou para um seminário no início da pandemia que transformou a minha empresa no que ela é hoje. Tá? Então, se dediquem a aprender essa metodologia. Mas o Alexander, ele não parou só, né, no Canvas ali, no projeto dele de doutorado. Ele reuniu mais ou menos aí 450 colaboradores ao redor do mundo. Ou seja, multidisciplinar, pessoas com várias ideias. Né? Reuniu essas pessoas e falou, vamos escrever um livro. Vamos ensinar as pessoas a usar essa ferramenta. E escreveram um livro, Business Model Generation 1, tá? Que já tem tradução para o português. Tem inclusive PDF gratuito, não é nem pirata, né, gente? O PDF dele, vocês podem procurar aí. Ajuda muito a entender essa ferramenta e as estratégias que vocês podem traçar a partir dela. Tá? Nele ele apresenta o resultado da sua tese de uma forma visual, ou seja, ele monta a estrutura toda para que vocês possam entender. Eu já li esse livro, né, para poder utilizar o Canvas. Tá? Isso foi em 2017 que eu li. E, cara, me ajudou, me ensinou muita coisa sobre essa ferramenta. Qual é o propósito? Tá? Por que vocês estão aqui? Qual é o propósito? Por que você trouxe a sua ideia? Isso, por que você trouxe a sua ideia para ser trabalhada? Eu ainda não tenho ideia. Mas eu estou aqui para aprender sobre empreendedorismo e inovação, que é uma coisa que eu quero aplicar nele. Você está determinado a isso. Então, vocês estão entendendo a importância do propósito? Quando você realmente sabe por que você quer, tá? Você vai atrás, você faz a coisa acontecer. E melhor ainda, você encontra sentido naquilo que você vai aprendendo pelo caminho. O propósito do Canvas é oferecer uma visão estruturada do projeto, onde será possível pensar em fases. Tá? Analisar de forma estratégica a
relação cliente-produto. Por que eu preciso pensar? Você falou hoje, né, no início aqui, sobre comodidade. Eu vou te dar uma ideia de como era no passado. No passado, eu desenvolvi esse celular como produto. E eu utilizei o marketing para ensinar você por que você precisava desse celular. Se eu fizer isso hoje, eu tenho sucesso? Não só isso, né? Acho que não. Quer dizer, só mostrar por que precisa. Se eu tentar convencer vocês que vocês precisam de um produto, qual é a chance de sucesso? Vai, chuta um percentual aí, qualquer um de vocês, vamos lá. Tentar convencer que eu preciso de algo É. na base da fala? Do marketing. O marketing é o grande canal para isso. Eu não vou chamar nem de vilão, tá? 30%? Hã? 30%? Bom, Zero. sei lá, Polishop quando eu era criança era tão convincente. O que aconteceu com o Polishop? Valeu? É porque depende do que a pessoa precisa também. Por exemplo, você não vai vender uma caneta para uma pessoa que não precisa de uma caneta. Se a pessoa precisa escrever, você vai vender uma É mais caneta. fácil entender o que a pessoa precisa para oferecer a ela. E não Exatamente. Por isso que a tal da UX, né? Tem UX, né? Que é a pronúncia, mas a UX, que é a experiência do usuário, ela é tão importante dentro das empresas hoje. Por quê? Porque quando eu entendo que você precisa, eu encurto um processo imenso. Eu não gasto dinheiro com coisas inúteis. E eu entrego exatamente aquilo que você procura. Hoje, entender o produto que o cliente quer é muito mais eficiente do que desenvolver um produto do zero para levar para o cliente. Lembra do iFood? Todo mundo ali, né, quem podia ter o seu aplicativo tinha, né? Entendeu? O que o pessoal fez? Poxa, mas, né? Temos dois clientes. Tem um cliente que quer vender um produto e um cliente que quer consumir o produto. Tá, mas o que esse aqui que quer vender precisa? Precisa de um canal de venda. E o que esse que quer consumir precisa? Precisa de um canal de compra. Pegaram a ideia, internalizaram isso aí. Vamos atender o cliente, vamos entregar o que esse precisa e o que esse quer. Tá? Criar conexões importantes para que o projeto possa acontecer. O propósito do Canva é isso. Tá? Você criar essas conexões, entender, né, qual é a minha proposta de valor, qual é o meu canal de contato com o cliente, qual o perfil do cliente que eu quero atender, quais são as necessidades desse cliente para eu desenvolver o produto, quem são os parceiros-chave que eu vou trazer comigo, por quê? Ninguém consegue construir nada sozinho. Está lembra da história da embalagem? Né? O cara precisa de quem extrai a água lá, né? da fonte extratora, ele precisa do cara que fabrica o rótulo, ele precisa da logística e ele precisa do varejista para chegar no consumidor. Porque se ele não tiver essas parcerias todas bem integradas, o que vai acontecer com a água? Vai se perder lá dentro do depósito da indústria dele. Tá? Por que fazer? 60% das empresas fecham antes de 5 anos. Essa é uma estatística atualizada do IBGE, do Sebrae, tá? Em março desse ano. 60%, senão já foi de 80%, tá? 60%. Uma das missões do meu negócio é levar exatamente o conhecimento sobre empreendedorismo para empresas, para quem tem uma ideia, para ajudar a reduzir esse número. É uma forma de organização normalmente, não é? De Não. planejamento, né, que a gente fala. Não é. É? O que acontece? Eu estou, como consultoria, eu estou trabalhando há 3 anos. Tá? O que eu percebi nos empresários que já existem hoje? Como o cara começou a empreender?
em algum momento de estresse da vida dele. Ou ele perdeu o emprego, tá? Ou ele se viu numa situação que ele tinha ali uma ideia, por exemplo, vender pão, né? Estava vendendo pão caseiro ali como uma renda extra, tá? E ele tinha um emprego. Aí ele perdeu esse emprego. Ele falou, cara, eu vou vender mais pão, tem mais tempo agora e eu preciso sustentar minha família. Aí descobriu que o pão dava lucro. Ele montou uma padaria. Só que ele não foi preparado para ser empresário. Por isso que ele corre atrás do faturamento. Pessoal, tem um processo de gestão, uma ferramenta de gestão que se chama DRE, que é Demonstrativo de Resultados do Exercício. Qual a informação que essa ferramenta traz? É o custo da tua empresa dentro daquele período, ou seja, dentro do mês. Quanto custou manter isso aqui aberto? Aqui deve ter um DRE. Eu cheguei a fazer DRE. Oi? Não é baixo. Não é baixo, né, amor? Não. Agora, se o Almir não tem essa informação, como que ele administra os recursos financeiros, o caixa dessa empresa? Como que ele decide? Olha, nós vamos fazer aqui um projeto, né, de transformação de inovadores, só que isso vai gerar um custo, porque lâmpada acesa, ar-condicionado aceso, ligado, né? Horas de trabalho do pessoal que está no apoio, recursos como a TV, o apoio, tudo isso custo de recurso. Entendeu? Eu cheguei a fazer DRE para empresas com 30 anos de existência, que é a primeira vez que o cara estava enxergando o custo do negócio dele. O cara estava usando para quanto ele ganhava? Para quanto ele faturava. O negócio era muito bom, dava muito lucro. Mas imagina quanto dinheiro ele perdeu ao longo desses 30 anos. Ele poderia ser maior se ele tivesse uma Muito mais. em cima disso. Agora, o DRE é uma coisa nova? Não. Não. É algo que já existe, ó, dentro da contabilidade, por exemplo, há muito tempo. Agora, por que esse cara não fazia? Pelo mesmo motivo que o carinha lá que vendia o pão, montou uma padaria e correu atrás do faturamento. Falta de preparo. Acho que ele montou a empresa e aquele negócio que você falou, né? Ele não tem a mentalidade para ser empresário, né? E sim ainda está pensando como um trabalhador normal, né? Ele era o funcionário mais caro dentro da empresa dele. Tá? Muitos pequenos e médios empresários hoje sofrem desse mal. Eles acreditam, não, mas se eu ficar aqui no balcão, eu evito contratar um funcionário. Se eu for fazer pão lá dentro, eu evito contratar um padeiro. Mas o papel dele, como empresário, é fazer gestão. Aquilo que vocês forem colocar em prática como negócio, tenham sempre em mente, vocês são os responsáveis pela gestão. O Canva é uma ferramenta, Canva, análise SWOT, pesquisa de mercado, tá? São ferramentas que o empresário tem que executar. Ele não pode delegar. O pessoal tem até uma comparação que fala, se você delegar, você está delargando, ou seja, você está largando a tua empresa na mão de outra pessoa. Tá? Então, tenham isso em mente. Validar ideias, conceitos e visões para evitar achismos. Cara, esse é o mal do século quando se fala de pequenas e médias empresas e empreendedorismo. Eu acho que o caminho é esse. Eu acho que está dando lucro. Me dá um medo quando eu ouço isso. Eu acho que isso aqui é o que o cliente quer. O achismo é o que alimenta essa estatística aqui. Tá? Amadurecer a ideia e adquirir confiança para fazer. Tá? Como fazer? Eu vou colocar aqui os 9 pontos do Canva, tá? Vocês não se preocupem em anotar isso aqui eu vou mandar para vocês e nós vamos fazer o exercício depois. Então, segmento de clientes, né? Quem é o meu cliente? Onde ele está? O que ele quer? Quais são as dores dele? Preciso entender isso. É o primeiro ponto. Proposta de valor. O que eu vou entregar para esse cara? O cara tem uma dor. O que eu vou oferecer para ele? Eu vou oferecer uma bicicleta ou um analgésico? É aí que eu posso começar a oferecer um produto ou um serviço? Tá.
Ou os dois. Ou os dois. Canais. Por onde eu vou distribuir? Como que eu vou conversar com você para explicar que eu tenho uma água aqui? Que ela mata sua sede. Que ela hidrata. Relacionamento. Como eu converso? Aonde essas pessoas estão? Né? Eu estou atendendo uma cliente que ela é psicóloga e ela quer lançar um produto no mercado corporativo. E ela chegou com a ideia fixa de que ela tinha que anunciar no Instagram. Fascismo, né? E aí, como psicóloga, se ela fizer anúncios no Instagram, ela vai alcançar os clientes no meio corporativo? Por quê? O Instagram é um cliente, né? Não é só fotinho. Acho que se ela fosse usar para no LinkedIn, mas esse pessoal tem muito mais educação. LinkedIn. Mas vamos pensar com a cabeça do cliente? Vamos imaginar que você é um empresário, você trabalha. Outra informação que eu quero entregar para vocês, mas não desanime, tá? Essa história de trabalhar 12 horas por dia é mentira. É 18. Tá? Vamos imaginar que você é um empresário, você dedica lá 18 horas do seu dia, administrando, equilibrando ali os pratinhos ali, né? Entendeu? De todas as formas. Você vai no Instagram para contratar um profissional? A primeira resposta que eu dei para ela foi: o cara que vai te contratar não está no Instagram. Onde tem? Você já viu propaganda da Rolex na TV? Não? Não tem, ó. Lá. Mas na revista tem. Entendeu? Então, onde está o cliente? Entendeu? Eu preciso entender como que eu vou me relacionar com ele. Como que eu vou me comunicar com ele? Posso fazer posts maravilhosos, escrever uma copy perfeita, colocar no Instagram? Fica aí um monte de gente que não tá nem aí. No máximo a minha filha vai olhar e falar, né? Entendeu? Entendeu? Fonte de receita. Afinal de contas, isso aqui não é uma casa de caridade, né? Tem que entrar dinheiro de algum lugar. Entendeu? Né? Você não consegue fazer um buraco no chão aqui, tirar um tesouro. E essa história também de pote de ouro no fim do arco-íris é conversa. Tá bom? Não acredita nisso. Recursos-chave. O que são recursos-chave? Tá? O que eu preciso para desenvolver o meu produto? Não é o custo. Entendeu? Ainda não é o custo. Não, ainda não é o custo. São os recursos que eu preciso. Tá? O que eu preciso? Poxa, eu preciso de uma estrutura. Eu preciso de pessoas. Né? Eu preciso de um determinado conhecimento técnico. O Kelvin estava ali agora lamentando, né, que ele não conseguia colocar a webcam para funcionar. Por quê? Qual é o recurso-chave que você precisava para conectar a webcam no Note? Um software? Pago. É pago. Né? Atividade-chave, né? Quais são as atividades importantes? Entendeu? Por exemplo, uma atividade-chave para essa estrutura funcionar. Né? Energisa. Se a Energisa não tivesse disponibilizado a rede de energia elétrica, tá? Como que isso aqui estaria acontecendo? Nós estaríamos aqui com a vela batendo, entalhando na pedra? Cartolina, né? Ou slide, né? Aquele slide de você vai trocando, né? Aliás, você precisa de energia elétrica. Não rola. Mimeógrafo. Vocês não sabem o que é isso. Vocês nunca cheiraram uma prova. Eu sei o cheirinho do álcool. Eu sei. Pior que a gente ainda sabe. É muito bom, inclusive. Eu lembrava do Medina de São Brasil. O Valverde, rapaz, ele mastigava tudo. Parceria-chave. Quem são os parceiros-chave? Tá? Quem são os parceiros-chave do Fomento Trabalho? Que põe essa estrutura aqui para andar. Quem são os parceiros-chave que você vai precisar para colocar o seu negócio para funcionar?
o parceiro-chave, ele está meio que relacionado com a atividade-chave também, ou não necessariamente? Tudo integrado. Não tem como você colocar uma empresa para funcionar sem considerar os recursos-chave, sem que isso esteja integrado com atividades-chave. Chave é um termo americanizado, tá? É que eu digo... Mas são essenciais. É que eu digo, tipo, a gente pensa, por exemplo, energia. A gente precisa de energia porque a gente paga por ela. Exato. No caso, eu digo, mas ele não entraria em parceria-chave necessariamente, né? Porque é algo que eu estou pagando por isso. Ou também poderia entrar? Atividade-chave. Energia e atividade-chave. Entendi. Sem energia elétrica, É o que isso aqui me não permite funciona. fazer. Isso. A Tá? parceria é o que vai... A parceria é aquilo que fecha esse ciclo, entendeu? Então, Homem é um parceiro, não é? Oi? É uma parceria. Exatamente, eu ia falar isso agora, né? Se não tivesse uma parceria, um contato, né, entre nós, entendeu? Hoje vocês não estariam recebendo esse conhecimento. Ou qualquer outra pessoa que estivesse aqui. Tá? Então, parceria-chave é aquela pessoa que complementa o processo da tua ideia, a entrega do teu cliente, entendeu? Que permite você alcançar o objetivo. Tá? Meio que então ganho dos dois lados, né? Os dois em parceria... Os Complementares, eles são complementares. São complementares. Eu estendo a mão para você, você alcança o objetivo, você, em contrapartida, estende a mão para mim, eu alcanço o meu objetivo. Entendeu? E a estrutura de custo, você perguntou. Tá? Tudo tem um custo. Quanto custa aqui por hora? Quanto vai custar o seu negócio por hora? Quanto que a sua ideia precisa para sair do papel? Tudo isso, tá, precisa ser anotado, precisa ser quantificado. Por quê? Para que o achismo não coloque você naquela estatística que nós vimos lá no início. Tá? Então, lembra disso, gente. Eu acho não leva você a lugar nenhum. Tá? Você tem que ter certeza. Você tem que estar ciente do que você está fazendo. Empreender não é uma brincadeira. Não é um game. Até o game se transformou num empreendimento hoje muito lucrativo. Vamos no mercado, na verdade, que mais cresce. É o mercado que mais cresce, na verdade. É o mercado. É o mercado que mais cresce. O primeiro unicórnio do Brasil é uma empresa de game. Recorde? Não, o primeiro unicórnio. Primeira empresa brasileira atingiu 1 bilhão de valuation. Primeira startup brasileira atingiu 1 bilhão de valuation. Chama Wildlife. Então, ou seja, tá? O que vocês estão iniciando aqui é algo muito sério, tá? Que não vai mudar só a vida de vocês, não. Vocês podem trazer um impacto no ambiente de uma forma geral muito grande. Só de estar gerando emprego já tem impacto. É mais que gerar emprego. É mais que gerar emprego. É mudança de vida de todos os envolvidos no processo. No caso, só tem uma característica mesmo que já faria uma grande diferença. Que é o que normalmente muita pessoa coloca em ponto, né? Às vezes falta empresa na região, aí tem que ir para outra cidade mesmo. Porque acontece muito isso em cidade satélite, né? Que na cidade não tem empresa, aí a pessoa fala, às vezes trabalha numa cidade vizinha, ou às vezes em indústria que fica em estrada. Meu irmão mesmo trabalha numa empresa que fica numa estrada, né? Que é a Terel, sabe? Aí eu fiquei pensando sobre isso, falei, bom, oportunidade até tem, porque, por exemplo, eu fiz uma cidade gigante, tem 100 mil habitantes, é bastante coisa. Então, aqui tem pessoas, mas às vezes não tem algo para se iniciar e falar, tem uma empresa grande aqui dentro da cidade que tem vaga de emprego para geral. E hoje você não precisa nem ocupar um grande espaço para fazer isso acontecer. O home office está aí para provar isso, tá? Hoje pessoas daqui de Assis trabalham para empresas de outras cidades, de outros estados e até de outros países. Entendeu? Eu tenho familiares que vivem essa realidade hoje, que não voltam para dentro do escritório nem sob ameaça de arma de fogo. Por quê? Porque encontraram uma maneira de trabalhar. O Danilo ele trabalha comigo, tá? Ele é meu estagiário. É a primeira vez que a gente está se encontrando. Em 3 meses que ele está comigo. É a primeira vez que ele está
me vendo aqui, pessoalmente. Agora ele tem certeza que eu existo. Entendeu? Nós fechamos um contrato, tudo por numa videoconferência, passo o trabalho para ele, me devolve o trabalho, tudo ali. O trabalho foi assim também. Né? Então, é muito sério isso. Tá? Eu estou alimentando um sonho dele que eu não tenho ideia de onde vai chegar. Se eu fizer do meu trabalho uma porcaria, se eu não levar a sério, eu levo empresas à falência. Eu frustro um cara que está começando a vida profissional. Eu frustro a vida daquela menina ali, irmão. Porque de certa forma ela olha para mim e vai construir a vida dela. Não tem essa pretensão toda, mas eu acredito que isso vai acontecer. Tá? Então assim, cara, você não tem ideia de onde você está. O grupo de empresários que eu faço parte hoje, né? Ali eles chegaram com um propósito, com uma ideia que hoje é totalmente diferente. As mudanças que eles fazem nos negócios deles, na maneira como empreendem, totalmente diferente. Por quê? Porque passaram a ter acesso a conhecimento, passaram a entender como usar as ferramentas de conhecimento. Tá? E ó, agora é hora, né? Da gente começar a pôr a mão na massa. Tá? Antes, só aprender aqui, né? Vocês já devem ter visto essa definição de eficiência e eficácia. Né? Então, eficiência, né? Quando algo cumpre ali o papel. Na embalagem, ela precisa armazenar água. É eficiente. Mas é a eficácia disso aí? Para chegar na minha mão. Para que eu possa tomar água. Entendeu? Esse é um processo importantíssimo. Tá? Mão na massa agora. Cadê aqueles impressos? Presta aqui para mim, aqueles dois montinhos. Separadinho. Beleza. Cada post-it é uma cópia. Ah, legal. Pessoal, ó. Sei que alguns já devem ter uma ideia. Esse aqui é o Canva, tá? Alguns de vocês devem ter alguma ideia já formatada do que fazer. Mas eu tenho uma proposta agora para vocês. Nós estamos em 2, 5, 7. Aqui tem mais 12. Quase 20 pessoas aqui. Dá para dividir em 3 grupos? Dividir? 3 grupos. Não está aí. 3 grupos. Mais ou menos proporcionais de tamanho. Dá para dividir? Qual que é a minha proposta? Ó, Vai ficar com menos. deixa eu explicar para vocês. Hã? 2 com mais. Ó, aqui ó. 2 em 7 e 3 em 16. Ó, qual que é a minha proposta para vocês? Nós vamos desenvolver uma ideia aqui no campo. Tá? Não precisa ser necessariamente a ideia que você está desenvolvendo aqui. Certo? Então nós vamos tentar trabalhar o desenvolvimento de algo aqui. Tem outros materiais para a gente usar associado a isso. Esse aqui, ó. Como que eu entendo quem é o meu cliente? Tá? Depois que eu entendi, como que eu desenvolvo um produto para ele, baseado nas necessidades dele? Né? Agora, se eu ficar refém de um produto só, qual é o risco do meu negócio? Vocês já ouviram falar em esteira de produtos? Esteira de produtos é o seguinte. Eu desenvolvi essa água aqui. Tem 1 litro. Mas o Kevin, ele não toma tanta água quanto o Paulo. Eu preciso desenvolver uma garrafa de meio litro para ele. Só que o Almir, ele usa na casa dele muito mais água do que eu e o Kevin junto. Eu preciso desenvolver uma de 5 litros. Isso é esteira de produtos. Tá? Eu tenho versões, né, que podem ser complementares, podem ser únicas ou podem ser totalmente diferentes. O que eu não posso ficar na mão de um produto só. Por quê? O que aconteceu? O mercado está uma loucura. O que aconteceu com as montadoras de carro? Faltou aço, faltou chip
pátios delas estão lotados, tá? E aqui nós vamos montar a proposta de valor, certo? Então, dividam os grupos aí.